A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adulto da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse segundo trimestre os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu essa lição foi o pastor Alonso Castro Colares Júnior. Estamos estudando a lição, a 10ª lição, a lição 10. Essa lição tem como texto base 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 9. E o título dessa lição é A Porção Dobrada. E desde já nós queremos agradecer a todos, aos inscritos e aos novos inscritos também, por estar participando conosco e aqueles que vão também participar de alguma forma, Vamos estar estudando, fazendo leitura do texto que está em 2 Reis, Aqui 2 Reis, aliás, vou aqui que é mais rápido, 2 Reis, Segundo Reis 2, 9. E sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Ele disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aqui foi quando Elias estava para partir e ele assim fez esse pedido, deixou que Eliseu fizesse esse pedido, e ele pediu a porção dobrada do Espírito do Senhor, Então, irmãos, vamos estar orando nessa hora, agradecendo a Deus a mais um estudo, a mais uma videoaula. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, colocamos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor nos abra a mente e o coração para o entendimento da Sua bendita e santa palavra, Senhor. Que essa palavra venha transformar a vida, venha curar, venha transformar, ó Pai, o homem por completo. E que ele possa, ó Deus, assim, essa lição ser de auxílio na sua vida, que o Senhor possa estar iluminando os nossos caminhos, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos estudar a porção dobrada. Estamos estudando os profetas, O autor ele começa assim: assim como a história do profeta Elias, Essa semana estou estudando Eliseu, que refletimos na semana anterior. Então, nós estudamos sobre Elias. E agora nós vamos estudar sobre a história do profeta Eliseu. Também é marcado de grande experiência com o Senhor, e como sucessor do profeta Elias. Ele herdou a autoridade espiritual do seu mestre. E foi uma lâmpada que a iluminava a luz do Senhor em um tempo de profundo obscurantismo pagão em Israel e Judá. Então nós sabemos que houve uma fase ali em Israel e Judá de reis maus, reis que não obedeceram à palavra do Senhor. O episódio do seu chamamento, sua confirmação como profeta e os milagres que o Senhor realizou por meio dele e a sua coragem para enfrentar as autoridades ímpias tornam peculiar a sua biografia, Outro fato marcante no ministério do profeta Eliseu é o surgimento da escola dos profetas, Olha, interessante, Escola de profetas. O seu ministério também é marcado pelas grandes transformações nos reinos do norte e do sul,
e sua fidelidade a Deus em meio a esse caos social é marcante. Como é difícil, né, manter a fidelidade, e nós sabemos que Eliseu foi um profeta que mesmo diante da incredulidade, ali do caos social, ele foi um profeta que marcou em muitas vidas daquelas pessoas da sua época. Assim, nessa lição, iremos refletir sobre o ministério deste outro grande profeta do Antigo Testamento, a partir disso, extrair lições para as nossas vidas, né? Então, aqui nós vamos, diante dessa abertura, né, dessa introdução, nós vamos ver que o profeta Eliseu foi um baluarte diante daquelas duas nações. Na verdade, era uma nação só que foi dividida, Israel e Judá, né? Dois reinos, né? Então nós vamos ver, irmãos, o chamamento, né? Como que Deus vê que Ele chama as pessoas para fazer a sua obra, cumprir o seu propósito. No episódio do chamamento do profeta é registrado em 1 Reis 19, de 1 a 19 a 21. Vamos aqui. 1 Reis 19 a 21, esses 3 versículos. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Interessante que ele era pastor, né? Ele estava lavrando a terra. Aliás, ele era agricultor, né? Ele estava lavrando a terra, né? Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse-lhe: vai e volta, pois que te fiz eu? E voltou, pois eu de seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o serviu, né? Então nós vemos que ele obedeceu o chamado, né? O profeta Elias o convoca para a missão profética enquanto Eliseu estava arando a terra. O jovem Eliseu deixou o arado, despediu-se dos seus pais e passou a trabalhar em uma nova seara para sempre. Digno é o obreiro, né, do seu salário, né? Se o obreiro bota a mão no arado e olha para trás, não foi o caso aqui de Eliseu, né? Eliseu seguiu com fé. E o texto nos informa que Eliseu passou a ser ajudante do profeta Elias a partir do então versículo 21, é o que nós lemos. Mais tarde, antes do profeta Elias ser levado para o céu, em 2 Reis, no capítulo 2 Reis, né? Esse se dirige ao jovem ajudante e diz: pede o que queres e eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. O versículo nós lemos, né? O versículo daqui do texto base, né? Que é 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Então diz assim: pede o que te queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ao que imediatamente o jovem respondeu: peço que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Assim Eliseu estava pedindo a herança espiritual do profeta Elias. O velho profeta sabia que, apesar da enorme privilégio de ser profeta do Senhor, seu ministério também havia sido acompanhado de lutas e aflições. Assim ele diz ao jovem que havia pedido algo muito difícil, pois nem sempre o ministério seria agradável, a despeito de toda a autoridade que estaria sobre Eliseu. Então, irmãos, nós vemos que esse pedido, né, de Eliseu
a porção dobrada, a bênção dobrada, seria bênção, mas também teria grande responsabilidade de falar no nome do Senhor, de cumprir o propósito do Senhor. Assim são as nossas vidas, né? Deus, às vezes você quer uma bênção e quer ser abençoado por Deus, mas também tem grande responsabilidade nós como igreja de falar a verdade a um povo que passa por momentos de turbulência igual a nossa nação, que precisa, Senhor, que precisa se encontrar com Deus, né? De a chegar mais a Deus. Então, por conseguinte, quando o profeta Elias vai para o céu, agora o profeta Eliseu quer ter a certeza de que o poder de Elias estava sobre ele, e com a capa do seu antigo mestre, fere as águas do rio e exclama: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Né? É claro que ele sabia que o poder não estava na capa, mas sim no Deus que Elias obedecia, né? Aquele Deus que clamava. Então, por isso que ele fez essa pergunta: onde está o Deus de Elias? É claro que Deus sempre esteve e estará conosco todos os dias da nossa vida, né? Jesus mesmo disse: eu sou ontem, hoje e eternamente. E o Senhor está conosco todos os dias. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim as águas do Jordão são repartidas ao meio, assim como fora com Josué. Mesmo fato, né, que ocorreu com Josué. E com o próprio Elias, o profeta Eliseu, portanto, não tinha mais dúvida sobre o seu chamado, que segue a confirmação do profeta Eliseu como profeta do Senhor, né? Ao informar os discípulos dos profetas que o profeta Elias havia ascendido ao céu, os discípulos dos profetas quiseram ainda procurar pelo antigo mestre. Olha só que interessante, né? Mesmo Eliseu falando que o profeta Elias tinha sido levado no carro do fogo, eles ainda queriam encontrar o profeta. Parece que o profeta Eliseu ainda não havia sido reconhecido como sucessor do profeta Elias pelas pessoas próximas. Porém, após os episódios que o profeta Eliseu, pelas mãos do Senhor, purifica as águas de Jericó. Então nós vamos ver, segundo Reis, agora, segundo Reis, segundo Reis, segundo Reis 2, 19 a 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é a boa situação da cidade, como meu senhor vê, porém as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e responde sal. Ele o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs as águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado, né? Então ali, naquele momento, irmãos, os irmãos percebem que foi confirmado, né? Eles viram que foi confirmado que o profeta Eliseu foi chamado por Deus como profeta para falar em nome do Senhor. Pelo simples fato também de ver acontecido esse grande milagre, né? Das águas estéreis se tornar águas saudáveis, repreendendo aqueles que zombavam dele. Então nós vamos ver aqui também um fato interessante que está aqui mesmo nesse capítulo, mais adiante, segundo Reis 23, 35, né? Não vamos, 25, aliás, 23, 25. Então subiu dali o Betel, subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, zombavam dele, dizia: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando ele para trás e viu-os, maldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria, né? A autoridade que agora estava sobre ele, através do Espírito do Senhor. A sua orientação na água contra os Moabitas, né? Também no segundo Reis, capítulo 3. Então, não restaram mais dúvidas sobre o fato que o poder de Deus
está sobre o profeta Eliseu. E as palavras de Josafá, resumiste, está com ele a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 12. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Então, aqui nós vemos que até a autoridade do rei reconheceu que a autoridade do Senhor estava sobre esse profeta. Analogamente, muitas vezes podemos sentir pequenos diante da missão, mas que Deus nos confere. Mas o Senhor nos capacita para cumprir a sua obra. Então, se você tem dúvida do seu chamado, se você tem dúvida da sua missão, saiba que o Senhor tem todo o poder para te capacitar e você executar a obra do Senhor naquilo que o Senhor te propôs a fazer. O profeta Eliseu se deixou ser usado por Deus. Então é necessário também a pessoa que é chamada também ter essa coragem de deixar o Senhor no controle, deixar ser usado pelo Senhor. Mudou a sua vida e preparou para a grande obra que lhe estava proposta, né? Então nós vemos aqui o chamado do profeta, o chamamento do profeta Eliseu. Agora nós vamos ver as confirmações através dos milagres, milagre e autoridade, né? Os episódios seguintes, tópico 2, aliás, milagre e autoridade. Os episódios seguintes da história do profeta Eliseu mostram que Deus o usava poderosamente. E suas experiências e ações milagrosas quase que são idênticas ao ministério do seu antecessor. O profeta Eliseu ajuda uma pobre viúva. Isso está lá registrado em 2 Reis 4, de 1 a 7. Os irmãos podem depois conferir, né? Quando Eliseu levanta. Na verdade, vamos ler esse também aqui. 4, de 1 a 7, né? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela era a esposa de um dos filhos do profeta, e clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio credor para levar meus 2 filhos para serem servos, né? E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? E disse-me: o que tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver. Partiu, pois dele fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. Sucedeu que cheias foram vazias, e disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, eu vivei do resto. Então, irmão, nesse episódio aqui nós vimos que existia uma escola de profeta, e um profeta não se preparou adequadamente, e nós vimos que a esposa estava passando necessidade com os seus filhos. E Eliseu pergunta então o que ela tinha em casa. E ali houve a multiplicação do azeite. Foi tanto azeite que ela pegou as vasilhas emprestada, e também o azeite só parou quando acabou as vasilhas. Nós vemos o poder de Deus, que Deus é o Deus que supre as necessidades. E nós vemos aqui que também ela viveu com aquilo que sobrou, pagou a sua dívida e ainda viveu um bom tempo com aquele milagre daquele azeite. E ainda pagou a dívida às pessoas que ela devia. Então nós vemos que a palavra do homem, a palavra de Deus, na boca do homem de Deus, tem poder, né? Então nós vemos aqui, pelas mãos do Senhor ressuscita uma criança. Olha só, irmão, o capítulo 4, né?
capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, de 42. Então nós vamos ver aqui. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espiga verde e sua palha. Ele disse: dá-me ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobregerá. Então depois diante... Espera aí. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Segundo Reis 4. Segundo Reis 4. É isso mesmo. Então depois diante e comeram diante e sobrou conforme a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, aliás, irmão, eu estou lendo aqui errado aqui. É capítulo 4, perdão, capítulo 4, 8 a 37. Nós não vamos ler isso aqui, não. Segundo Reis 4, 8, 37. Aí depois nós vemos torna ofensivo o veneno que havia na panela, na refeição do discípulo dos profetas. Capítulo 4, 38 a 47. Capítulo 4, 38 a 47. E multiplica o alimento para 100 homens, é o que nós lemos agora. Esses milagres mostram o quanto o Senhor era com ele. Porém, um dos milagres que mais se destaca no ministério do profeta Eliseu é a cura do general do exército Ciro, Naamã. Todos já conhecem essa história, né? Que uma meninazinha foi levada lá para Israel como escrava e lá ela viu o seu senhor e ele disse: quem dera o general fosse lá em Israel, que lá tem um homem de Deus que faz esses milagres. Esse homem era rejeitado e honrado pelo seu povo. Esse homem era respeitado e honrado pelo seu povo, a despeito de ser leproso. Por meio do testemunho de uma jovem israelita, o general procurou o profeta Eliseu para ser curado, né? E levando muitos presentes, por sua vez, o profeta nem mesmo o recebeu e rejeitou os presentes, e enviou um dos empregados dizer que mergulhasse no Rio Jordão por 7 vezes. Quando houve esse fato, Naamã, ele ficou indignado e queria ir embora, mas os seus que estavam do seu lado orientaram o general que se humilhasse e entrasse realmente no rio. E quando ele entrou, ele foi curado da sua lepra, né? É um fato muito interessante que nós vemos que a Bíblia narra. O general, visivelmente contrariado, pensa em desistir, mas após o conselho de um dos seus servos, vai até o Jordão e, obedecendo as orientações do profeta, sai inteiramente curado. Isso está registrado em 2 Reis 5, de 1 a 19. Porém, o servo de Eliseu, ambicioso pelos presentes, enganou todos e o recebeu das mãos de Naamã. O resultado foi que a lepra de Naamã transferida ao servo do profeta Eliseu. Irmãos, o ministério do profeta era tão puro que muitos profetas eles se venderam, se corromperam. Mas Eliseu, ele não se corrompeu nem se vendeu. Tanto é que ele não bargalhou pela essa cura, né? Esse milagre que Deus fez. E o que ele fez? Ele rejeitou. Mas o seu servo, olha só o perigo, né? De pessoas estar fazendo a obra do Senhor, barganhando as coisas de Deus em troca de coisas, né? Então, é muito necessário que a pessoa tenha cuidado quando vai fazer alguma coisa para Deus, né? Sabe que Deus
ele é um Deus justo. Então nós vemos aqui que esse Geazi, né, que era o servo, a cobiça entrou no coração dele e foi atrás desse general Naamã e pediu ali prata e veste, e a lepra que era de Naamã passou para esse servo, né? E os episódios seguintes em que o profeta Eliseu faz o machado boiar, segundo Reis, capítulo 6, de 1 a 7. A derrota do exército sírio, segundo Reis 6, 8, 23. E a predição da abundância de viveres em Samaria, segundo Reis 6, 24, 33. E 7, 1, 20. A vinda do Senhor ao profeta Eliseu, os poderes deste mundo se curvaram ao profeta que falava em nome do Senhor, né? Em conformidade com isso, podemos aprender que quando o servo de Deus é cheio do Espírito Santo, ele tem poder sobre as forças deste mundo. Então, irmão, o que devemos fazer? Ser cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, para que possamos vencer as obras do mundo, né? Então, nós vemos aqui que Eliseu era cheio do Espírito Santo. E sua oração é respeitada pelos líderes e seu testemunho é reverenciado como de alguém que é próximo de Deus. Não obstante, muitos querem ter a autoridade do profeta Eliseu, mas são poucos aqueles que desejam pagar o preço de ter a porção dobrada, isto é, herdar o preço de ter uma vida incondicionalmente consagrada ao Senhor, né? Esses foram os homens realmente, Elias, Eliseus e outros profetas que se dedicaram a sua vida em obedecer à palavra do Senhor, né? Então nós falamos no primeiro tópico o chamamento do profeta, o chamado profeta, e agora nós comentamos aqui os milagres e autoridade, alguns milagres que aconteceram, outros, né, que não deve ter nem registro aqui na Bíblia, mas com certeza foram muitos. E agora um legado especial. É interessante, irmãos, que Elias foi um exemplo para Eliseu e as pessoas da sua época, né? Houve um avivamento através desses homens, né? Quando Deus fala ao coração do homem. Por fim, o ministério do profeta Eliseu, assim como foi em toda a sua vida, é marcado de episódios muito marcantes. O testemunho de Geazi perante o rei sobre os efeitos do profeta, né? Segundo Reis 8, 1 e 6. Sua visita a Damasco, onde encontrou com Azael e de forma comovente começou a chorar diante dele, porque sabia que as coisas terríveis que este iria fazer com seu povo de Israel. Esse Azael, irmão, era um rei lá na Síria, e quando ele veio visitar, né, e ele viu que esse homem era um homem que iria trazer, não vou dizer castigo, mas seria a peça pedagógica que Deus iria tratar o povo de Israel pelas idolatrias, pelo afastamento que ele estava sendo afastado de Deus. Então o profeta Eliseu assim começou nos seus olhos a lacrimejar, né? Porque viu, né, o sofrimento do seu povo. E especialmente o seu encontro com o rei Joás, segundo Reis 13, 14, 19, mostrando o quanto aquele agora velho profeta amava o seu povo e havia sido uma lâmpada que alumiava a luz de Deus para um povo obstinado e mau, né? O povo de Israel, por mais que Deus fizesse tantos milagres, operasse, mas eles eram sempre obstinados a praticar o mal, a desobediência. Ora, isso fica evidente no tom triste e confessional das palavras do rei Joás ao ver o profeta doente e perto da sua morte. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Segundo Reis 13, 14.
As mesmas palavras que foram ditas pelo profeta Eliseu a partir do seu antecessor são ditas pelo rei a ele. É interessante isso aqui, né? A mesma palavra que Eliseu proferiu quando Elias ascendeu ao céu, também aqui o rei Joás, né, viu que o empenho de Eliseu de levar a espiritualidade de um povo decaído, um povo obstinado para o mal, e agora ele vê e fala as mesmas palavras, né? É interessante. E o rei reconhecia que o profeta Eliseu era muito mais do que um simples homem sujeito às contingências das doenças do tempo. Através do profeta Eliseu, Israel e Judá tiveram a força de Deus para vencer batalhas e sujeitar os inimigos. Esses dois, desse modo, aquele que começou o seu ministério com dúvidas naturais de todo iniciante, segundo Reis 12:14, e no fim era a autoridade maior do seu povo. O respeito era tanto com Eliseu que até o rei, né, Joás, ele reconheceu a autoridade do profeta Eliseu, e com certeza agora o povo estaria muito mais distante, porque aquela luz que estava iluminando aquele povo naquela época estava chegando ao final, estava se apagando, né? Com a morte de Eliseu, com certeza a obscuridade seria novamente tomava conta ali, né? Irmãos, isso aqui traz uma responsabilidade para os crentes de hoje, que nós somos sal e luz desse mundo. Então devemos iluminar para que o mundo não se obscureça, não se entre em trevas por completo. Como ali naqueles dias, o rei viu que a necessidade, né, de buscar a Deus maior do sul. Ele orienta ao rei Joás a disparar flecha para o lado da Síria, para determinar números de vezes que este iria vencer os sírios. De fato, o homem de Deus tem mais autoridade do que todo o exército. A vida e o ministério do jovem lavrador que atendeu o chamado de Deus são inspiradores. Nesse fato aqui, quando ele manda que o Joás fira, né, ali, e ele esperava que o rei fizesse mais, né, porque ele sabia que o povo que lutava contra Israel queria destruir, e ele esperava que o rei lutasse em defesa, né, do seu povo. O texto de 2 Reis 13:20 nos informa que o profeta Eliseu morreu e foi sepultado. Contudo, ainda outro episódio marcante na história do profeta. A narrativa prossegue até o verso 20, quando em um sepultamento acontece um assalto de um grupo de moabitas. Assustado e participante do funeral lançaram o morto na sepultura de Eliseu. Esse aqui é outro fato interessante, irmão. Quando o corpo do morto tocou nos ossos do profeta, o morto reviveu e se levantou. Nós vemos que o profeta Eliseu, ainda depois de morto, fez grande milagre, né? Um milagre através do corpo de Eliseu, Deus fez aquele homem ressuscitar. É interessante. O crente, irmão, ele tem uma força enorme quando ele está na direção e ele fala as coisas que Deus quer que ele faça, né? A obediência. Então, irmão, o crente é um vencedor neste mundo. O crente é aquele que tem a luz, porque quem tem Jesus tem a luz do mundo, né? E deve brilhar nessas trevas. Assim mesmo, depois de morto, o profeta ainda prevalecia um extraordinário instrumento de Deus para trazer vida. Diante do tamanho do legado do grande profeta Eliseu, nós devemos nos perguntar como desejamos ser lembrados por aqueles que passam por nossa vida. Também podemos nos perguntar sobre qual lembrança ficará mais marcante sobre nós para as próximas gerações, né? Assim, irmãos, chegando mais ao final de um vídeo,
um vídeo aula, vamos trazer aqui a conclusão. Mas antes da conclusão, algumas perguntinhas possam ser esclarecidas nessa conclusão. Você sente o chamado, Senhor, para uma obra específica? O que falta para atender o chamado, né? Eu e você devemos estar atentos. Se você sente que Deus tem confirmado o seu trabalho em sua obra, como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Aprendendo hoje sobre a vida e obra de um importante servo do Senhor, o profeta Eliseu, né? É o destaque aqui. Sua disposição a ouvir a voz do Senhor, o reconhecimento de todo o povo de Deus e havia designado como profeta. Feitos extraordinários que o Senhor realizou por meio dele, sua ousadia santa para enfrentar reis e autoridades ímpares, torna a sua biografia inspiradora. Meu amigo, meu irmão, como essa lição é importante e ela nos esclarece qual é o dever de um crente, a responsabilidade que nós temos, que é muito grande, de falar a palavra do Senhor, de pregar, de ser testemunha, como o profeta Eliseu, o profeta Elias, né? Nós não temos ministério de profeta, mas nós falamos da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e anunciamos e proclamamos, né? E você tem a palavra na sua mão, na sua boca, no seu coração, para anunciar que só Jesus Cristo é o único que pode salvar. Sejamos aqui como uma biografia na mão de Deus, inspiradora para as futuras gerações. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre. Meu amigo, vou orar ainda agradecendo a Deus por mais um estudo, pelo estudo aqui proposto pelo pastor Alonso Colares, esses ensinamentos que falam sobre reis e profetas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez, elevamos nossos pensamentos, nossos corações diante de Ti. Quero agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade dessa videoaula, que o Senhor possa alimentar os corações dos sedentos, através dessa leitura, através dessas lições, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Abençoa a convenção, os pastores, abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe a escola bíblica dominical, abençoa, Senhor, os leitores, abençoe, Senhor, os inscritos do nosso canal, os novos inscritos, Senhor, e aqueles que não têm vínculo com nenhuma igreja, mas são, Senhor, observador da sua palavra, respeita a sua palavra, tem zelo com a sua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando o Espírito Santo através das nossas vidas, através da vida dele também, ó Pai, para que ele conheça ao Criador, ao Senhor, que nos formou e nos criou para que pudéssemos adorar em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar abençoando este canal, esse veículo, ó Deus, pela qual é divulgada a sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?